as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor dê prosseguimento a essa tua obra, essa tua ministração essa tarde, no nome de Jesus. E eu quero te convidar a que você se coloque à disposição do Senhor, possa te aquietar no teu lugar, colocar a tua mente em direção ao trono da graça do Senhor. Aquieta nesse momento o teu sentimento, teu raciocínio. Eu creio que Deus quer ministrar ou continuar ministrando graça entre nós e em nós esta tarde. Por isso te convidamos, Espírito Santo, sai andando no nosso meio, passeia entre nós, Sim, Pai. anda em cada um de nós, vai sondando e prescrutando Faz isso, Senhor. as nossas mentes, os nossos corações, e todos aqui eu peço que não haja exceção. Vem visitar todos em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Anda no nosso meio, vai conhecendo a mente, vai conhecendo, Deus, o sentimento, vai conhecendo se há alguma tristeza. Eu te peço que essa tarde ela seja tirada no nome de Jesus. Deus, se há alguma amargura, se há alguma inquietação na alma, se há alguma ferida na alma, Senhor, vai operando, vai tirando, vai sarando, vai ministrando graça em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que esse momento ele seja especial, porque nós cremos e nós percebemos a tua presença entre nós e em nós aqui essa tarde. É muito bom poder estar com o Senhor, é muito bom poder receber do Senhor, e nós queremos abrir as nossas vidas para receber mais de Ti. Nós cremos de fato que Tu és majestoso, és Pai bondoso, és maravilhoso, Tu és, e nós queremos receber mais do Senhor. Vai ministrando, Espírito Santo, vai continuar ministrando em nossas vidas o derramar de Deus, o ministrar de Deus, a graça de Deus. Abre os céus, Pai, e derrama paz, derrama alegria, derrama mais da Tua presença em Tua igreja essa tarde, no nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Louvado seja. Amém, irmãos, podem sentar, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu já te convido aí para abrir tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12 é o texto da nossa meditação. Se você não trouxe Bíblia, pesca aí no teu celular, né? Baixa aí alguma coisa que tem como utilizar a Bíblia no celular. Atos, capítulo 12 é o texto da nossa meditação aqui essa tarde. Como é que anda a sua vida de oração? Como é que tem andado aí a sua fé, a sua crença nesse período, né, que nós vivemos, período de crise financeira no país? E está sendo difícil para muitas pessoas. Aqui a gente tem conversado com pessoas, e às vezes, mesmo cristãos antigos aí estão às vezes cabisbaixo, às vezes um pouco desanimado por conta da crise que está apertando, que está ficando muito complicado. E Deus me trouxe essa palavra ontem, e eu queria ministrar com os irmãos acerca desse momento aqui que é tremendo. Então, como é que tem andado a sua vida de oração? Eu tenho conversado com pessoas tenho conversado com pessoas que têm me passado um pouco dessas lutas. Vai sair em nome de Jesus. Enganchou, não tem problema, depois eu ajeito lá. Era para pegar a chave do carro, mas enganchou, não sai não, só na hora da saída. Então às vezes a gente conversa com algumas pessoas e a gente tem sondado, né? E às vezes eu tenho conversado com irmãos que às vezes, pastor, mas a gente ora e parece que não acontece, parece que não resolve. E às vezes a gente até pensa em parar de orar, às vezes a gente pensa em parar de orar, mas continua orando e acaba não acontecendo. E aí?
E eu estava meditando ontem pela manhã, nessa palavra, eu achei muito tremenda. E eu creio que Deus vai falar conosco acerca da oração. Em Atos capítulo 12, é um momento muito pessoal da vida do apóstolo Pedro, em que Deus opera de maneira tremenda. Versículo 1 diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. Então, lembrando que esse aqui já é período de perseguição. A perseguição à igreja, ela se inicia em Atos capítulo 7, com Estevão, né? E ela prossegue. Então, Atos capítulo 12 aqui é momento de perseguição da igreja. Então, é acerca desse tempo que está falando no primeiro versículo. Por esse tempo, mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Lembrando que é próximo da morte de Jesus. Então, não é à toa que está perseguindo a igreja. Então, lembrar que na visão dos judeus, daqueles judeus, eles entendiam que Jesus estava, na visão deles, no entendimento deles, Jesus estava não respeitando, não guardando a lei de Moisés. Isso gerou um conflito, um desconforto entre os judeus e Jesus e, consequentemente, contra a igreja. Então, é essa situação que Lucas está narrando aqui em Atos capítulo 12. Então, por conta disso, Jesus foi perseguido. Por conta disso, a igreja começou a ser perseguida. E por conta disso, agora, acontece esse episódio. É isso que Lucas está colocando. Então, maltratar aí, é essa a ideia. Então, Herodes, querendo o apoio dos judeus, querendo ter a aceitação maior dos judeus, então ele entende que perseguindo a igreja, ele vai conseguir isso. Então, por isso que ele prendeu alguns cristãos. Versículo 2 diz: fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, mandou prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te, veste, calça as sandálias. E assim ele o fez. E disse-lhes mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou de Pedro. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitos estavam congregados e oravam. Quando ele bateu no portão, veio uma criada chamada Rode. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo e anunciando que Pedro estava junto ao portão. Eles que estavam em oração disseram: estás louco? Ela, porém, persistia em afirmar que era Pedro que estava lá fora. Então disseram: não, deve ser seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo o sinal com a mão para que se calassem, consultou-lhes
contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos, vem ministrar a tua palavra, teu recado, a tua profecia, as nossas vidas aqui em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que ninguém saia daqui sem um toque do Senhor, sem que o Senhor tenha feito modificação, mudança, transformação pelo teu Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém, louvado seja Deus. Esse momento trata de alguns pontos que eu acho muito interessantes para as nossas vidas. Primeiro, é entender um pouco dessa situação. Herodes prende alguns cristãos, e como já falei antes, aquilo ali estava gerando agrado entre os judeus estavam irritados com a igreja, porque eles entendiam que a igreja cristã estava negando a lei, estava desrespeitando a lei de Moisés, e eles estavam assim, perseguindo a igreja, e eles se alegraram com o ato de Herodes ter mandado prender alguns cristãos. Herodes vê que aquilo funcionou como campanha política, né? E eu vou prender mais agora os cabeças. Aí mandou prender Tiago e mandou prender a Pedro, né? O principal cabeça aí no momento. E primeiro ele mata Tiago ao fio da espada, está logo no versículo 2. Tiago aí é aquele Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Em outro momento a gente pode falar acerca dessa situação. Depois, em seguida, ele manda então prender Pedro, mas ele não pode mandar matar Pedro naquele momento, naquele instante, porque era a semana dos pães asmos, era uma festa judaica, e ele queria que os judeus prestigiassem aquele momento, vissem a morte de Pedro. Não viram a de Tiago, mas então ele viu que a prisão dos cristãos estava agradando aos judeus. Então ele queria que agora o povo judeu contemplasse o sacrifício, o martírio de Pedro. Ele não podia fazer naquele momento por causa das festas religiosas. Então ele, prenda esse homem e tranquem na prisão, bem guardado. Assim que passar a festa dos pães asmos, a festa dos judeus, então nós iremos executar Pedro na frente dos judeus, para que eles vejam, né, que eu estou do lado deles e eu quero o apoio deles. É mais ou menos essa a ideia. Mas enfim, Pedro não é morto, Pedro é colocado no cárcere, e no versículo 5 diz que Pedro aguarda, né, na prisão. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia o que acerca de Pedro? Intensa, vocês estão com a Bíblia aberta? Ou incessante oração. E eu queria que nós entendêssemos, eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco acerca desse momento. Mas antes eu quero que nós demos uma olhadinha aí no versículo 6. Quando já está no final daquele período, possivelmente uma semana. Quando está no final daquele período, versículo 6, Herodes quer apresentá-lo ao povo judeu. Mas na mesma noite, como é que Pedro está? Pedro dormia. É isso que está na Bíblia de vocês? Amém? Pedro dormia. É muito interessante que alguém que esteja à beira da morte, à beira de ser sacrificado, à beira de ser martirizado, esteja dormindo. Então, o primeiro detalhe que me chama a atenção nesse texto é essa postura de Pedro. Pedro não estava nem um pouco preocupado com aquela situação. Pedro não estava nem um pouco desesperado com aquela situação. Vamos entender a situação. Naquela mesma semana, Tiago, o grande Tiago, parceiro, né, os três maiores parceiros, Pedro, Tiago e João. Eles viveram momentos mais especiais com Jesus do que o restante do grupo. Tiago havia sido morto naquela semana. E Pedro sabia que Herodes queria fazer o mesmo com ele, por isso ele estava Pedro. E eu queria que nós atentássemos aqui primeiro no versículo 4, né? Quando a ordem de Herodes é mandar prender a Pedro, diz: tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas, de 4 soldados. Então a ideia aí é que essa noite, né, especialmente,
Pedro estava sendo vigiado todo instante. Eram 4 escoltas, cada escolta tinha 4 soldados. E o interessante é que 2 ficavam dentro da grade e 2 ficavam fora da grade. Vamos só continuar aqui no texto. Escolta para guardarem, cada uma para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Como já versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja. Versículo 6, Pedro dormia. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Só entender um pouquinho essa situação. O que o texto narra é que eram 4 soldados no turno de, parece que 3 ou 4 horas. E ficavam 2 do lado de fora vigiando e 2 do lado de dentro. Só que Pedro estava acorrentado a esses 2. Versículo 6 ainda, veja. Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado com 2 cadeias. Então o que chama a atenção nesse texto primeiro é a situação que Pedro dorme. Pedro está tranquilo. Naquela semana Tiago foi morto, e ele esperava que o que esperava ele também era ser morto, era ser também sacrificado. E a situação é que há soldados vigiando pelo lado de fora da cela, e tem 2 soldados pelo lado de dentro, que Herodes mandou: vocês fiquem acorrentados, eu não quero que esse homem saia de jeito nenhum, porque ele é o líder. O que Herodes estava buscando aí era o apoio político dos judeus, e ele precisava fazer essa encenação, e ele esperava que o povo judaico viesse contemplar esse martírio de Pedro, por isso que todo esse cuidado. Mas eu pergunto, gente, quem está preocupado consegue dormir? Você consegue dormir quando aquela coisa está lhe importunando, quando você sabe que o negócio está pesando, quando você sabe que você tem que resolver, e aqui a situação é uma situação de milagre. Pedro não podia escapar dele de jeito nenhum. Já havia perseguição contra a igreja. Tiago já havia sido morto. Por isso que Herodes manda vigiá-lo com 4 sentinelas durante o turno da noite toda. Então a situação de Pedro era uma situação desesperadora. Não era para Pedro estar dormindo, não era para Pedro estar tranquilo, pelo contrário, era para Pedro estar preocupado, né? Daqui a pouco, quando amanhecer o dia, ou no final da noite, na realidade, ele vai querer me sacrificar. Mas o texto diz que Pedro dorme, enquanto a igreja intercede incessantemente. E o primeiro desafio que eu entendo que esse texto nos passa, gente, é que Pedro aprendeu a descansar no Senhor. Pedro aprendeu, a situação era tudo contrário, a perspectiva era a perspectiva até de morte, de ser sacrificado. Não tinha solução nenhuma a não ser um milagre. Mas Pedro, eu entendo, aprendeu a descansar no Senhor. Lembra daquela situação, Marcos capítulo 4, final do capítulo, verso 35, 36 mais ou menos, quando eles estão com Jesus no barco, e começa a vir uma tempestade, não é tempestade comum, Marcos diz, versículo 37, é uma tempestade muito forte, que joga o barco de um lado, joga o barco do outro, e começa a entrar água no barco, e o barco já começa a encher-se de água, e diz o texto que Jesus dormia repousando sobre um travesseiro. Lembram desse texto, Marcos capítulo 4? Eu entendo que Pedro aprendeu a descansar em Jesus. Amém? Primeiro desafio, meu irmão. Nós precisamos aprender a descansar em Jesus. Precisamos aprender a dormir, literalmente dormir, ou seja, só dorme quem está tranquilo. Só dorme quem está sem medo, só dorme quem não está perturbado. Raramente eu tenho insônia, mas às vezes quando eu estou com um problema muito sério para resolver, eu começo a pensar naquele negócio e eu varo à noite, quando eu não consigo descansar em Deus. Mas isso já aconteceu em minha vida algumas vezes. E você quer dormir, sabe, no dia seguinte você tem que levantar para trabalhar, mas você tenta dormir, tenta não pensar naquilo, tenta não fitar naquilo, mas sua mente direto só fala naquilo, e você não consegue dormir. Descansar no Senhor é o oposto disso. Descansar no Senhor é você de fato está em Deus, o que vai acontecer está em Deus.
Eu entendo que Pedro aqui nesse texto aprendeu a descansar no Senhor, está nas mãos de Deus, amém? O texto nem fala que Pedro está orando, eu creio que ele orou, mas o texto não fala que Pedro está orando, diz que Pedro está lá acorrentado dos dois lados, né? Um soldado à direita, outro soldado à esquerda, os sentinelas lá fora, e Herodes esperando que desse horário lá para mandar apresentá-lo ao povo depois da semana dos pães asmos, e Pedro simplesmente está dormindo. Primeiro desafio, meu irmão, acerca da oração, é que nós precisamos aprender a descansar em Deus, amém? Aprender a descansar em Deus, ter fé, crer e esperar somente em Deus. Aqui é a situação que Pedro podia esperar somente em Deus, ele não podia fazer nada, a igreja não tinha força para fazer nada, e ele estava esperando somente em Deus. Isaías capítulo 40, eu acho um texto tremendo, quando Deus desafia o povo através do profeta Isaías, dizendo assim: olha, a terra é o estrado dos meus pés. Israel diz assim: nosso caminho está encoberto diante de Deus, nós não temos certeza do nosso caminho. Deus manda uma palavra através do profeta Isaías dizendo assim: olha, a terra é o estrado dos meus pés, os jovens se cansam, os moços se fadigam, mas os que esperam no Senhor jamais se cansarão, terão asas, serão como águias. Isaías capítulo 40, lá no finalzinho. Primeiro desafio que eu queria que nós recebêssemos aqui essa tarde: aprender a descansar em Deus. A preocupação só envelhece a gente, a preocupação só acaba a gente, a preocupação só leva ao desespero. O desafio desse momento aqui é aprender a descansar em Deus. Quantos querem descansar em Deus? Quantos têm um grande desafio? Quantos têm um grande desafio? Só para me perceber, aleluia, Jesus. Descanse em Deus, espere em Deus, aguarde em Deus. Se você conseguir dormir, você está descansando no Senhor, você está esperando no Senhor. Faça esse exercício. Se você não conseguir dormir, é porque você não está conseguindo descansar em Deus. Então, primeiro desafio: aprenda a descansar em Deus. Não sei qual é o teu desafio, qual é a tua batalha. Talvez seja uma situação de milagre, como era a situação de Pedro, mas descansa no Senhor, que Ele é quem tudo pode, amém? Segunda coisa, é o que está no versículo 5, que chama muita atenção. Enquanto Pedro dormia, a igreja estava em incessante oração, amém? Não descanse nunca de orar, espere em Deus, mas nunca pare de orar. Mas é interessante, o texto não está narrando que Pedro estava orando. Eu acredito, como já falei, que Pedro orou, mas a igreja estava intercedendo por Pedro, a igreja estava em incessante oração por Pedro. Agora, o interessante desse texto, veja no versículo 13, versículo 5 diz que eles oravam incessantemente, versículo 13 diz o seguinte: quando Pedro bateu no portão, veio uma criada chamada Rode. Reconhecendo a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava no portão. Versículo 15, eles disseram o quê? Estás louca. Se continuar no versículo 15, diz ainda que ela, porém, persistia dizendo: é ele que está lá fora. Eles disseram: não é ele, deve ser o anjo dele. Versículo 16, entrando Pedro, continuava batendo, então eles abriram e viram que realmente era Pedro e ficaram atônitos. O que me chamou mais atenção nesse texto, meu irmão, é exatamente isso. Eles estavam orando pela libertação de Pedro, eles estavam orando por um milagre, pela intervenção de Deus naquela situação, porque não havia nenhuma outra forma, nenhum outro meio para conseguir a libertação de Pedro. Era só oração, somente intercessão.
E eles, como diz, Lucas diz no versículo 5, eles oravam incessantemente, eles oravam, e quando Pedro chega batendo no portão, eles ainda estão orando incessantemente. Mas é interessante, quando Deus responde a oração, eles não acreditam. Primeiro vai a criada dizendo: olha, Pedro está lá fora, e você está louca, Pedro está preso, está com 4 guardas lá, tem 2 dentro da cela, acorrentado a ele e 2 fora, como é que ele fugiu? Você está louca. E ela insiste: não, é ele que está lá fora. E eles: não, você deve ter tido alguma visão, deve ser algum anjo, o anjo de Pedro que deve estar lá fora. E, não, é Pedro que está lá fora. E quando Pedro entra, eles ficam o quê? Atônitos, abismados: é Pedro mesmo. Enfim, parece-me que eles estavam orando, mas parece-me que eles não estavam esperando que o milagre ia acontecer. E é nesse ponto que eu queria chamar a tua atenção. Às vezes, nessas situações, veja se você não está orando apenas por um hábito de orar. Veja se você está orando apenas porque você costuma já orar, mas você já está orando, não está esperando que de fato Deus responda. Você não está esperando que de fato Deus faça. Às vezes a situação é longa, às vezes a situação é demorada, às vezes a situação é complicada. E eu já tenho conversado com pessoas: você está orando? Estou orando sim. Mas parece que é uma oração de hábito, é uma oração de costume, é uma oração porque tem que orar, porque não tem outro meio, porque a única solução deve vir de Deus, mas parece que não tem fé suficiente para esperar que Deus responda. E é o que está acontecendo aqui. Eles estavam orando incessantemente, mas eles não esperavam que Pedro fosse liberto daquela prisão. Mas Deus atendeu aquela oração incessante. Então eu queria levar ao questionamento que Deus de fato pode fazer grandes coisas através da oração. Mas como é que anda a sua vida de oração? Eu tenho conversado com pessoas que têm orado, que têm tido grandes desafios e têm continuado orando, mas você percebe que está sendo uma oração por rotina, porque tem que orar, porque não tem outra solução e vai orar mesmo. Mas que não está esperando de fato, ou não está crendo de fato que Deus vai fazer uma intervenção. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Por isso que eles não acreditam quando a criada chega e ele está lá fora. Eles não acreditam. Quando Pedro chega, eles ficam abismados: Deus respondeu mesmo. Como é que está a sua oração? Um dos pontos que Jesus mais combate no Sermão do Monte com os judeus é exatamente a vida de oração. A oração não pode ser simplesmente palavras repetidas, não pode ser simplesmente uma ladainha que se repete a mesma coisa. Não, entra no teu quarto, abre o teu coração e fala a Deus com fé, porque Ele lá nos céus vai te ouvir. Outro momento Jesus diz assim: olha, a oração não pode ser aquela coisa bela, aquela coisa bonita, que às vezes os caras fazem ali na praça, querendo que todo mundo aplaude, dizendo: que oração maravilhosa. Não é isso. Jesus diz: não é essa oração de aplauso, de coisa bonita, sem feita nada. Oração que o Pai escuta lá em cima é aquela oração que você chega a estar Ele ouvindo, você falando, e você abre o seu coração, e Ele vê o seu coração. Isso é a oração que Deus responde, é a oração de fé, é a oração de conversa com Deus, é a oração de fala com Deus, é a oração que você sente, você sabe que Deus está ouvindo, porque Deus ouve. Amém? Como anda a sua vida de oração? Tem coisas na vida da gente que Deus demora mesmo para responder. Lendo o texto assim, é bem rapidinho, do versículo 1, né, até o final do versículo 4, 5 aí, na situação de Pedro. Mas isso aqui passou pelo menos uma semana. Pedro naquela situação, uma igreja incessante orando, pelo menos uma semana por aí. Não foi tão rápido. E às vezes quando demora muito, quando custa muito, a gente entra nesse hábito da oração. Não é uma oração fervorosa, não é uma oração intensa, é simplesmente uma oração de hábito. Você já ora porque já virou hábito orar por aquela questão todos os dias. Mas a oração precisa ser feita com fé, com fervor, com esperança. Ore crendo de que Deus vai intervir. Amém?
ore crendo de que Deus vai intervir. Não ore simplesmente por orar, não ore simplesmente por jogar palavras ao vento. Então aquela igreja fica surpresa quando Pedro entra, porque parece que eles não estavam crendo na sua própria oração. Lucas capítulo 10, já mencionamos isso aqui, eu acho tremendo. Lucas capítulo 10, versículo 17, quando Jesus envia os discípulos naquela missão dos 70, e eles não tinham experimentado o poder de Deus em suas vidas, e naquele momento eles vão, e eles curam, e eles libertam pessoas, e eles saltam de alegria, dizendo: Senhor, é tremendo, né? Há um poder de Deus em nós, e nós vimos isso, nós experimentamos isso. Eu acho tremendo aquilo ali, mas era uma coisa que eles já tinham que estar experimentando antes. Jesus diz assim: vão, experimentem, vejam como é. Eles já podiam estar experimentando antes. Assim também, meu irmão, é a nossa vida de oração. Oração não pode ser simplesmente uma rotina. Olha, Deus existe, Deus está aí para intervir em nossas vidas. Quem crê, diga amém. Deus existe, Deus está aí, Deus tem poder para ministrar, para intervir em nossas vidas. Ore, não ore por rotina, ore com intensa fé, ore com fervor, ore com busca, ore crendo que Deus está te ouvindo e que Deus faz. Amém? Experimente isso, veja isso, como funciona em sua vida. Um dos maiores desafios do nosso tempo, irmãos, é não somente nós conhecermos as Escrituras, isso é muito importante, precisamos muito, mas é conhecer as Escrituras e tentar experimentar aquilo que ela ensina em nossas vidas. Tem tanta bênção de Deus, tem tanta graça de Deus que está prometida no Antigo e no Novo Testamento, que não está sendo conquistada, às vezes por falta de conhecimento, e às vezes não é só por falta de conhecimento, mas por falta de coragem de querer experimentar. Então viva as Escrituras. Se a oração tem poder, use da oração em nome de Jesus. Uma outra coisa que me chama a atenção, como já falei, eu acho que Pedro orou, mas o texto diz que ele estava orando, mas é que Pedro é libertado pela oração da igreja. Aquelas 2 semanas de Páscoa e Pães Asmos, a igreja continuou orando intensamente pela vida do apóstolo São Pedro. E Deus enviou um anjo em resposta à oração da igreja, para libertar o apóstolo São Pedro. A situação era muito complicada. Tiago tinha sido morto, Pedro estava preso, estava sendo vigiado, e ao final daquela semana Herodes queria apresentá-lo como sacrifício para os judeus. Era muito complicado, mas a igreja continuou orando intensamente. Sabe o que isso nos ensina, meu irmão? Que você pode usar a tua oração para abençoar a vida do outro. Amém? Você pode usar a tua oração para abençoar a vida do outro. Você pode usar a tua oração para abençoar a vida da tua família. Você pode orar a tua oração para abençoar teus pais. Também um momento de crise, situação complicada no país. Interceda pelos seus pais. Interceda pelos seus familiares. Eu tenho comentado assim com a minha irmã, ele está num momento que ninguém pode desempregar nesse país. Se desempregar, corre risco de ficar um tempo desempregado. Então interceda para que não haja desemprego em sua família. Amém? Interceda, não deixe a coisa acontecer. Não deixe a coisa acontecer, não. Não deixe alguém ser desempregado para você orar por emprego. Começa a interceder hoje. Deus, guarda o emprego, guarda a empresa, guarda o empreendimento dos meus familiares, em meio a essa crise, em meio a essa devora financeira que está vindo no país. Guarda a situação financeira dos meus familiares. Você pode interceder, meu irmão. Pedro foi liberto porque a igreja intercedeu. Eles ficaram surpresos quando Pedro chegou, mas eles não pararam, eles estavam intercedendo incessantemente. Segunda coisa que a gente pode aprender aqui com esse momento de Pedro é que você pode interceder pelos seus. A sua oração pode muito. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago, eu acho tremendo esse texto. Tiago diz assim: olha, orai uns pelos outros
para que sejam curados. Aleluia. Desafio e promessa. Assim, orai uns pelos outros para que sejam curados. Aí Tiago diz assim, olha, porque muito pode em sua eficácia a oração do justo. Amém? Muito pode em sua eficácia, a oração é eficiente. Tiago diz, ela pode muito, a tua oração, a oração do justo. O que aconteceu aqui, em Atos capítulo 12, foi somente isso. Eles estavam orando, nem sabia que de fato Deus ia responder, de repente Deus manda o anjo, liberta Pedro. Sabe por quê, meu irmão? Porque muito pode na sua eficácia a oração do justo. A sua oração pode muito. Diga assim, a minha oração pode muito. Aleluias. Aqui e lá a gente escuta alguém dizendo, pastor, está acontecendo assim, acontecendo assado. Eu tenho que lembrar daquele homem para estar intercedendo pela vida dele, porque eu sei que Deus pode mudar sim, e eu tenho a responsabilidade de orar. Você tem a responsabilidade de orar. Não deixa para ser como aqueles discípulos que foram lá na missão dos 70. Eles esperaram Jesus mandar para experimentarem como era legal aquele poder de Deus que estava neles. Você pode experimentar hoje o poder de Deus que está em tua vida. Você pode experimentar hoje o poder da oração que há em tua vida. Você pode interceder sim. Interceda pelos seus, interceda pela igreja, porque a sua oração muito pode em nome de Jesus. Amém? Amém? Mateus capítulo 7, para a gente encerrar, Mateus capítulo 7, verso 7, Jesus faz aí uma promessa que também eu acho tremenda. Ele diz assim, batei, Mateus capítulo 7, versículo 7. Ainda no Sermão do Monte ele diz, pedi, acharam aí, gente? Amém? É promessa bíblica. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. É por isso que eu digo assim sempre, cara, não se canse de orar. Não se canse de orar, não se canse de pedir, não se canse de interceder. Continue orando. Agora, mais uma vez, não é oração de rotina. Não é oração que virou costume, que virou hábito, toda noite tem que orar mesmo, toda noite tem que falar com Deus mesmo. Não é essa oração. É oração de busca mesmo, oração de quem está batendo. Deus, eu estou querendo, Deus, eu estou aqui fora, eu estou batendo, estou te chamando. Busque, porque quem busca, abrir-se-lhe-á. Entende? É o que diz o texto, buscai, e dar-se-vos-á, é o que diz o texto. Então eu digo, não deixe de orar nunca. Eu gosto que Lucas colocou em Atos 12 essa questão, eles não somente oravam, mas eles oravam incessantemente, eles continuavam orando. Morreu Tiago, mas eles continuavam orando pela vida de Pedro. Quando Pedro chega, eles estão orando. Não deixe de orar nunca. Amém? Promessa bíblica. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Pois todo o que pede, Deus não é homem para que, não precisa dizer mais nada, amém? Profecia do Antigo Testamento. Deus não é homem para que minta. É promessa do Antigo Testamento. A promessa que Jesus diz, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Palavra de Deus para a sua vida. Amém? Promessa de Deus para a tua vida. Promessa de Deus para as nossas vidas. É o poder da oração. Há um poder, gente, internalizado em nós. Há um poder de Deus em nossas vidas, através da habitação do Espírito Santo, que lhe habilita a bater, e se você bater, vai ser aberto. Se você buscar, você vai achar. Se você pedir, você vai ser atendido. Amém? É interessante esse texto, Jesus prossegue dizendo, olha aí, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que? Diga assim, aos que lhe pedirem. A promessa de Jesus é o seguinte: busca que você vai achar, peça que você vai receber, bata que vai ser aberto a sua porta. Amém? Aí ele complementa dizendo o seguinte: olha, vocês são homens, a bondade dos homens nem de longe se compara à bondade de Deus. Mas se um filho pedir ao homem pão, ele não vai lhe dar pedra, não é verdade? Ele lhe dá pão. Se ele pedir um peixe, ele não vai lhe dar uma cobra. Ele diz: assim é vosso Pai Celestial, Ele vai dar o melhor para você. Amém? Deus vai dar boas coisas, não é o que ele diz no final do verso? Verso 11, ora, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai está nos céus, dará boas coisas. Amém? Em outras palavras, ore, busque, interceda e aguarde a resposta de Deus. Amém? Resposta de Deus sempre vai ser uma resposta boa para a tua vida. Resposta de Deus sempre vai ser uma resposta boa para aquilo que você está buscando. É o que está dizendo o texto, diz a palavra de Jesus. Então não se canse de orar, não se canse de buscar. Ora, interceda incessantemente, fervorosamente e aguarde a resposta de Deus. Jesus está dizendo assim: se homens que não são lá todas essas coisas dão sempre as boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então bata, então busque, então peça e espere que Ele vai dar o melhor para você. Amém? Foi isso que aconteceu com Pedro, a igreja orando incessantemente. Talvez na expectativa, o mesmo que aconteceu com Tiago também vai acontecer com Pedro. Mas vamos orar. Parece o texto que eles não esperavam muito, mas vamos orar, vamos continuar orando. E Deus deu o melhor, Deus operou um milagre, né? Eu acho tremendo quando o anjo chega, são 3 sentinelas aí, 3 equipes de 4, né? Veja que no momento em que eles estão saindo da cadeia, eles passam pela primeira, pela segunda sentinela, e na terceira o portão se abre automaticamente. Deus operou um milagre tremendo. Primeiro, quando o anjo entra, as cadeias caem na mão de Pedro, os soldados nem veem. Depois Pedro sai andando com o anjo, e o portão se abre sozinho, sem que eles precisem abrir. E depois, quando Pedro já está liberto, está na rua, o anjo volta da missão dele, e Pedro então vai procurar os discípulos. Milagre, meu irmão. Há situações em nossas vidas que só o que vai funcionar é o milagre de Deus. Há situações talvez na vida da sua família, na vida dos seus, que talvez o que vai funcionar é somente o milagre de Deus. Amém? Mas enquanto há oração, sempre há esperança. Eu creio nisso. Entende isso? Às vezes está demorando, às vezes está complicado, mas enquanto houver a sua oração, enquanto houver a sua intercessão, há esperança que Deus vai fazer uma grande coisa. Aleluia! Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero te convidar a estar meditando, a estar levando tua mente ao Senhor em oração, pedindo que a graça de Deus continue sendo derramada, porque Deus é tremendo, Deus é misericordioso, porque Tiago 5,16 diz que muito pode em sua eficácia a oração do justo, porque Deus pode fazer grandes coisas em sua vida e na vida dos seus, por conta da oração que você faz. Amém? Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, continua andando aqui no nosso meio, continua andando aqui entre nós, continua operando aqui entre nós. Eu peço, Senhor, continue sondando os corações aqui, essa início de noite, no nome de Jesus. A palavra do Senhor nunca volta vazia, aleluias. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que estejam cansadas de orar. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que já oraram tanto tempo e estão orando simplesmente por costume, se acostumarem a orar, mas de fato não estão mais esperando em Deus.
Talvez tem pessoas que estão passando por um momento, grandes desafios, e talvez você saiba que só Deus realmente é quem pode fazer alguma coisa. E eu creio que Deus tudo pode. E eu creio na eficácia da tua oração. E eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. E eu creio na ação de Deus. Eu creio no mover de Deus. Eu creio que Deus inclina os ouvidos dele. Ele baixa o ouvido dele para ouvir o teu clamor, a tua oração, a minha oração e o meu clamor. E eu queria assim desafiar você a renovar a tua vida de oração. Talvez seja um grande desafio, talvez você esteja cansado de orar, está demorando, mas Deus pode, em nome de Jesus. Deus pode fazer a diferença. Eu não sei se é na tua vida ou se é na vida dos teus, se é na vida da tua casa, na vida da tua família. O que eu sei é que Deus pode. O que eu sei é que Deus pode atuar, Deus pode intervir, Deus pode operar maravilhas. Eu queria te convidar a orar nesse momento. Senhor, nós colocamos diante do teu trono, Senhor, os desafios que são grandes. Pai, nós colocamos diante do teu trono o impossível. E talvez tenhamos pessoas aqui que continuem orando, mas talvez estejam orando sem fé, sem esperança. E eu peço, Espírito Santo, vai renovando a fé em nome de Jesus. Abre os céus e vai derramando uma chuva de fé sobre as nossas cabeças. Faz descer sobre nós, Deus, em nome de Jesus, como descer do teu Espírito, renovar do teu Espírito. Renova o fervor da nossa fé, a intensidade da nossa fé em nome de Jesus. Deus, talvez tenhamos barreiras intransponíveis aqui para serem transpostas. Talvez hajam desafios aqui que sejam intransponíveis, mas nós cremos que pelo poder da oração, pelo poder de Deus, vai ser conseguido sim em nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo, vai operando em nossas vidas, vai renovando a fé nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, vai renovando o compromisso de oração, vai renovando a agenda de oração aqui essa tarde, em nome de Jesus. Vai renovando o propósito de oração aqui essa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Propósito por familiares, propósito por pai, por mãe, talvez por irmãos.